E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui à resolução de mais uma questão, tá? A questão diz o seguinte: um operário levou 15 dias de 8 horas para fazer 2.000 peças de roupas. 15 dias de 8 horas significa que ele trabalha 8 horas por dia, tá? Aí a pergunta agora é: quantos dias de 6 horas levará para fazer 1.500 peças de uma outra roupa que apresenta uma dificuldade igual ao dobro da primeira? Pessoal, se a dificuldade é o dobro, eu preciso fazer uma tarefa qualquer, seja qual for ela. E aí eu tenho que, por exemplo, fazer exercício durante 30 minutos, um certo exercício. Se eu vou fazer um exercício que tem o dobro da dificuldade, e eu quero fazer a mesma quantidade de exercício, então eu não vou conseguir gastar 30 minutos, porque ele tem o dobro da dificuldade. Então eu vou gastar 60 minutos, concorda? Então saber que a dificuldade é o dobro faz com que o tempo, no final, dobre. Então quando eu achar a minha resposta aqui, eu não posso esquecer de dobrar esse valor no final. Porque como a dificuldade é o dobro, eu gasto o dobro do tempo. Se a dificuldade fosse a metade, aí eu gastaria a metade do tempo. Ok? Então vamos fazer essa questão. Quais são as grandezas envolvidas aqui? A gente tem a quantidade de dias, é algo importante aqui porque variou. A quantidade de horas que eu trabalho por dia. E a quantidade de peças que eu vou fazer, tá? Então vamos lá. Trabalhando 15 dias, 8 horas por dia, eu fabrico 2.000 peças. Agora eu quero trabalhar 6 horas por dia para produzir 1.500 peças. Quanto tempo eu gasto? Note que aqui eu não estou levando em consideração ainda a dificuldade. Eu, inclusive, já poderia levar em consideração. E ao invés de colocar, por exemplo, 1.500 peças, eu poderia colocar 3.000. E já que é o dobro da dificuldade, é como se fosse o dobro de peças, por exemplo. Tá? Então a ideia seria mais ou menos essa. Mas eu vou deixar essa dificuldade para o final. Como é que a gente resolve uma regra de 3 composta? A gente pega a nossa grandeza, que tem a incógnita, que é a nossa letra, e isola essa incógnita. Né? Então aqui eu vou colocar 15 está para x. Assim como, aí eu vou ter aqui a primeira fração, que são para as horas, vezes a segunda fração, que são para as peças. Tá? Então vamos primeiro comparar aqui as horas, tá, pessoal? A quantidade de horas diminuiu. Se trabalhando 8 horas por dia, eu gastava 15 dias. Agora, trabalhando 6 horas por dia, que são menos horas, que é o que vai acontecer com a quantidade de dias para concluir o serviço, ele vai ser mais. Né, pessoal? Eu sempre chamo a atenção que o trabalhador e o tempo são sempre duas grandezas que são inversas, pessoal. Se eu tenho mais trabalhadores, eu gasto menos tempo. Se eu tenho menos trabalhadores, eu gasto mais tempo. Então, essas horas por dia, você pode pensar como um trabalhador, né? Eu tinha 8 trabalhadores que faziam em 15 dias. Se agora eu tenho 6, então eles vão fazer em mais. Porque os trabalhadores e o tempo sempre são grandezas inversas, tá? Então, aqui, se é uma grandeza inversa, eu não posso colocar 8 está para 6. Então, aqui eu tenho que colocar 6 está para 8. Tenho que inverter. E agora a gente vai para as peças. A quantidade de peças diminuiu. Se para fazer 2.000 peças eu gastava 15 dias, para fazer 1.500 peças eu vou gastar mais ou menos que 15 dias? Menos, porque são menos peças. Você pode até pensar assim, mas é o dobro da dificuldade, professor. Não, mas calma, a gente não está usando a dificuldade ainda. Quando a gente está comparando duas grandezas, se colocar uma terceira grandeza no meio, a chance de errar é grande. Então, compare só aquelas duas. Se diminuiu a quantidade de peças, vai diminuir a quantidade de dias. Então, são grandezas diretas, porque as setas estão no mesmo sentido. Então, eu vou manter aqui 2.000 está para 1.500. Pronto, e agora é fazer essa conta, né? Como é que a gente faz isso daqui? Vamos simplificar o máximo que der. De cara, eu já vou cortar os 3 zeros de cima com os 3 zeros de baixo. Ou melhor, não são 3 zeros em cima, agora foi o que eu notei, né? Então, deixa eu só corrigir aqui o que eu falei. Deixa eu apagar para fazer de novo. Na verdade, são 3 zeros em cima, mas não tem 3 embaixo. Então, eu só pude cortar 2 de baixo por 2 de cima. Isso foi aceito, que eu cortei esse monte de zero. Então, aqui, ó, deixa eu reescrever, né? A gente vai ter que 15
está para x, assim como é que a gente aprendeu a fazer isso? É pegar cada número agora que restou e escrevê-lo como uma multiplicação de outros 2. Isso costuma ajudar bastante. Por exemplo, 6 será 2 vezes 3. 8 será 4 vezes 2. Vezes. Em cima ficou 20. Quem é 20? É, por exemplo, 4 vezes 5. E quem é 15? 3 vezes 5. Agora, todo número que tiver em cima e embaixo igual, eu posso cortar. Por exemplo, eu posso cortar esse 4 aqui de cima com aquele 4 lá de baixo. O 3 de cima com o 3 de baixo. O 5 de cima com o 5 de baixo. E o 2 de cima com o 2 de baixo. Então, não sobrou nada do lado direito. Então, aqui vai simplesmente ficar 15 está para x, assim como 1 está para 1. Né? Só sobrou 1 em cima e 1 embaixo. Quando eu fizer meu pelos extremos, eu já tenho a resposta. X vezes 1x igual a 15 vezes 1, 15. 15 dias. Então, qual é a nossa alternativa correta? Cuidado agora, tá, pessoal? Se você marcar a letra E, você perde a questão. Por quê? O que é que eu estou esquecendo aqui? Da dificuldade. Como essa segunda roupa eu vou ter o dobro de dificuldade, então eu vou gastar o dobro do tempo. Então, esse resultado aqui eu preciso multiplicar por 2. Então, eu vou gastar, na verdade, um total de 30 dias. Ok? Então, a resposta correta será a letra A. Tem outras maneiras de resolver a questão, já colocando a dificuldade nas grandezas iniciais, ou já colocando a dificuldade como uma nova grandeza, na regra de 3 composta. Aí você não correria esse risco no final. Eu decidi fazer por esse caminho, porque muita gente provavelmente faria assim e cometeria esse erro de esquecer de multiplicar por 2 no final, tá? Então fica isso, essa observação. E aí, pessoal, se tiver ficado alguma dúvida, é só postar nos comentários, beleza? Então valeu e até a próxima questão. Um abraço.